Será que você tem tido inveja das pessoas? Será que você tem tido inveja, pior ainda, das pessoas erradas? Inveja já não é uma coisa boa. Mas o pior de tudo é que muitas vezes a inveja é por coisas e situações que não faz o menor sentido ter inveja. Talvez você não tenha entendido muito bem de que eu estou falando. Mas eu queria ler um texto da palavra de Deus que vai te ajudar a entender isso. Em Provérbios, no capítulo 23, versículo 17 e 18, nós lemos assim: Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Olha o que o texto diz: não inveje os pecadores em seu coração. Nós vivemos num tempo onde as aparências, as aquisições, os bens, os títulos, eles têm falado mais alto do que a essência da pessoa. Eu já conheci pessoas que não tinham muitos bens, mas eram felizes, agradáveis, pessoas que você sente prazer de estar junto delas, pessoas que tocam no seu coração. Algumas dessas pessoas são pessoas até que não têm muitos recursos, mas têm generosidade. Eu me lembro de uma senhora que eu conheci em Governador Valadares, que era uma mulher de condições financeiras muito simples, mas que recebia na casa dela crianças que ficavam largadas na rua porque os pais saíam para trabalhar e deixavam os filhos lá, e essa senhora levava essas crianças para casa, dava comida, ajudava a fazer o dever de casa da escola, incentivava a continuar na escola, e ela até adotou uma ou duas dessas crianças porque os pais abandonaram de vez. E não era uma mulher com posses, muito pelo contrário. Ela vivia pela fé, acreditando que Deus supriria suas necessidades, porque ela dividia o pouco que ela tinha com aquelas crianças. E aí ela contava com o apoio de outras pessoas para poder complementar a ajuda a outras crianças. Eu estou falando de uma pessoa que tinha um coração que não conseguiria ser avaliado se a gente olhasse a conta bancária dela. Uma pessoa que tinha um amor que a gente não conseguiria perceber se olhasse a marca das roupas dela. Uma mulher que tinha um temor a Deus, uma afinidade por Deus que a gente não conseguiria medir pela beleza da sua casa. Ali estava alguém a ser imitada. Ali estava alguém que talvez ninguém estivesse invejando. E talvez essa fosse a pessoa, não para ser invejada, mas para ser um modelo, para ser imitada, para que outros também quisessem ter a experiência de ser instrumento de Deus na vida dos outros como ela era. Mas nós vivemos num mundo de muitas aparências. São muitos tipos de carro, são muitos formatos de casa,
São muitas grifes famosas, muitos relógios caríssimos, muitos tênis sofisticados, muitas roupas específicas para noites memoráveis, para grandes eventos. E nesse contexto todo, as pessoas se encantam e passam a invejar aqueles que às vezes não têm exemplo de relacionamento com a própria família, não têm exemplo de caráter, não têm exemplo de generosidade, mas são exemplo de aquisições, um exemplo financeiro, um exemplo de ostentação, um exemplo de sucesso humanamente falando. Será que você tem invejado pessoas assim? Hoje nós temos muitos influenciadores que não pegam no pesado em termos de trabalho, praticamente vivem de postagens. E tem muita gente querendo viver só de postagem. Eu não tenho nada contra quem vive de postagem, mas assim, as pessoas invejarem quem faz uma propaganda e ganha muito dinheiro na sua rede social, 1, 2, 3 vezes ao dia, eu acho que invejar não é o caminho. Se você também conseguir ser um influenciador, tá tudo bem, mas invejar não. O influenciador mostra um carro caro, mostra uma viagem esplendorosa, mostra uma comida caríssima, e as pessoas ficam com inveja. Ficam o tempo inteiro, de alguma maneira, tentando ser igual a essa pessoa ou tentando depreciar essa pessoa, mas tentando depreciar porque não tem coragem de falar que queria ser igual e ter o que a outra pessoa tem. Quantas pessoas que têm se endividado para mostrar um padrão que o outro tem, mas que eles invejam o outro e querem mostrar que não estão por baixo do outro. E aí tentam demonstrar o que não podem, e é horrível. Porque trocam de carro na hora errada. Tinha um carro quitadinho, que estava funcionando bonitinho, legal. Aí compra o outro, faz um boleto mensal caríssimo, e aí fica endividado. Daqui a pouco tem oficial de justiça na porta. O ímpio, a Bíblia diz que ele vai para o inferno. Aquele que não se arrependeu, não encontrou a Cristo, ele não vai ter a vida eterna. Você está com inveja de gente que não vai ter a vida eterna? Ah, mas eles têm um carro, eles têm dinheiro, eles têm status, eles têm, mas eles não têm a vida eterna. Eles são pobres espiritualmente. Você está invejando as pessoas mais pobres da terra, porque eles parecem que têm riqueza humana, riqueza material. Não inveja o pecador. Se dá para ter uma inveja boa, tem uma inveja boa, não no sentido que você quer o mal da pessoa, mas aquela assim, que você quer copiar a pessoa. Copie aqueles que buscam a Deus, aqueles que separam tempo para orar, aqueles que se debruçam sobre a Bíblia, aqueles que procuram viver o Evangelho, aqueles que têm temor a Deus e têm amor ao próximo. É melhor que invejar o pecador. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e que você tenha a atitude correta. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Copie o link desse vídeo, manda para todos os seus amigos. Até amanhã.